Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto PGU Online, onde nós pretendemos mostrar e disponibilizar na internet para todos vocês um pouquinho da nossa instituição, da Procuradoria-Geral da União, para que todos possam conhecer suas características, suas pessoas, seus projetos. Hoje, nós estamos aqui com o Dr. André Luiz Mendonça, que é o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da Procuradoria-Geral da União. Vamos conhecer um pouco o André, o seu departamento e os projetos desse departamento para esse ano. Doutor André, conte-me primeiramente um pouquinho sobre o nosso diretor, o que experiências ele tem, como é que ele chegou aqui nesse cargo de diretor do Departamento de Patrimônio da PGU. Bom, primeiro o André tem 38 anos, casado, pai de 2 filhos, formado em Direito em 93, fui advogado da Petrobras Distribuidora. Após a Petrobras eu vim para a AGU, ingressei no concurso de 2000, em fevereiro de 2000 tomei posse na seccional de Londrina, onde em 2004 e 2005 fui o procurador seccional. Depois disso, final de 2005, vim para Brasília, assumi a coordenação da área disciplinar da Corregedoria da AGU e fiquei lá até 2008, quando então assumi o Departamento de Patrimônio e Probidade. Nesse meio tempo, fiz teologia de 2000 a 2003 e me formei em teologia lá em Londrina, quando trabalhava na seccional de Londrina. Esse é um resumo aí do André. Somos do mesmo concurso de 2000, é da mesma turma. André, e essa trajetória que veio cursando desde, já são 11... Quase 11 anos e meio, né? 11 anos e meio dentro da AGU. O que foi possível trazer para dentro do órgão de direção nacional, que é a PGU, esse trabalho em outros tipos de unidades, como Corregedoria, Procuradoria na base? Isso trouxe alguma coisa, agregou alguma coisa do trabalho de orientação nacional? Quando eu atuava em Londrina, a grande dificuldade que nós sentíamos lá era a sensação de esquecimento. E por vezes eu ligava para Brasília para pedir alguma orientação, esclarecer alguma dúvida, e nós tínhamos uma grande dificuldade de ter um retorno. Quando eu assumi, seja na Corregedoria, depois seja na PGU, e órgãos que tinham que tratar com todas as procuradorias, com todos os órgãos da AGU, em Brasília e lá na ponta, a grande preocupação que eu tive, a primeira preocupação era não deixar um colega sem resposta. Estabelecer um canal de comunicação. Um canal direto com os colegas. O colega não pode estar lá na sua seccional e tentar falar com o colega aqui em Brasília e ter dificuldades de comunicação. Ele tem que falar, seja comigo, diretor, seja com os demais colegas, seja com os servidores, e saber do processo, do interesse dele de forma rápida e direta. Então, acho que essa foi a política número 1 que eu procurei estabelecer. Essa vivência do outro lado permitiu priorizar isso quando chegava aqui. Justamente, porque eles é que são os nossos clientes, vamos dizer assim. Eu não posso achar que o meu departamento está bem se quem representa a área do meu departamento na sua procuradoria não se sente representado, resguardado, protegido, amparado. Então, em primeiro lugar, foi conscientizar os colegas de Brasília que eles estão aqui para atender as demandas que nos são chegadas. E o mesmo tratamento que se dá para os órgãos superiores deve ser dado para os órgãos da ponta. Então, a mesma qualificação, homogeneidade no tratamento de todo e qualquer processo foi uma das prioridades, se não a prioridade que nós estabelecemos na nossa gestão. Vamos aproveitar que está se falando sobre o departamento e nos conte um pouco como funciona esse departamento de patrimônio e probidade. Quais as áreas que ele atua, como é que ele é dividido aqui na PGU hoje em dia? Nosso departamento ele tem 3 coordenações gerais sob a nossa gestão. Em primeiro lugar, a Coordenação Geral de Defesa da Probidade, a Coordenação Geral de Defesa do Patrimônio e Meio Ambiente
E aí, patrimônio e meio ambiente, o leque é muito extenso, vai desde o patrimônio imobiliário, mobiliário, patrimônio genético, meio ambiente em todas as suas vertentes, o meio ambiente na área florestal, na área hídrica. Então, nós temos aí um leque muito grande de atribuições na Coordenação Geral de Patrimônio e Meio Ambiente e a Coordenação Geral de Créditos, que aí entra toda a recuperação de ativos da União e também ela é a Coordenação Geral de Créditos e Precatórios. Então, entrada e saída. Entrada e saída. E nós temos aí muito ainda por avançar e por crescer nessas três vertentes. Eu acho que nós estamos, como a nossa instituição é jovem, esse departamento é ainda mais jovem e nós temos aí muito a desenvolver na nossa área. Eu costumo brincar, quando um advogado da União Jovem me procura, Dr. Caio, eu quero estudar uma área que eu vá sempre usar na Advocacia Geral da União. Eu sempre indico patrimônio público, porque nós sempre vamos ter, por centenas de anos, essa dificuldade da relação Estado-sociedade no patrimônio. Então, todo advogado da União pode estudar isso, que está garantido. Tem emprego, vai ter trabalho sempre. E o curioso é que é uma área ainda que tem muito por crescer. A nossa gestão patrimonial ainda é muito carente. À medida em que nós tivermos uma melhor gestão patrimonial por parte dos órgãos gestores, nós teremos novas perspectivas de demanda. A forma como o país lida com o seu patrimônio, um exemplo clássico, patrimônio minerário. Até então, inexplorado. Nos últimos 2 anos, nós começamos a intensificar a propositura de ações em relação ao patrimônio minerário. O nosso pré-sal. Então, há novas vertentes patrimoniais, patrimônio genético, que até então não se falava, né? na exploração indevida da nossa flora para medicamentos, exportação indevida desse patrimônio. Então, há uma gama nova de atividades que nós temos nessa área que tem muito por crescer. Quando colocas assim as novas responsabilidades, a gente vê que a ampliação do departamento não há limites, né? Essas novas competências. Aproveitando isso, deixa a gente conhecer também esses novos olhares que o departamento está tendo para essas novas áreas de responsabilidade. Se pudesse nos contar um pouco do que vocês estão imaginando para os próximos momentos nessa área de precatórios, né, que atualmente é um problema grande para a União, o elevado desembolso, que a relação, que as políticas públicas têm sido todas questionadas no judiciário e leva sempre a pagamento de precatórios. Primeiro, dizer que a União tem sido um exemplo no pagamento de precatórios. Em comparação com os Estados-membros e os municípios, a União paga religiosamente em dia as suas dívidas. Isso não significa que deva pagar além do que deve. Então, nós precisamos ter um cuidado maior e nós estamos dedicando atenção no departamento, nesse momento, muito à Coordenação Geral de Créditos e Precatórios. É uma coordenação que precisa avançar muito e tem avançado rapidamente, mas as demandas são sempre crescentes. Então, na questão de precatórios, nós temos que ter atenção, e fica aqui um recado também para os nossos colegas. A análise dos precatórios que estão em vias de ser pagos. Nós temos que ter uma análise criteriosa desses precatórios. E essa análise criteriosa, ela passa por 2 momentos distintos. Em primeiro lugar, saber se o valor é aquele que realmente é devido. Se há algum erro. Se há algum erro de conta, intencional ou não. Nós precisamos ter atenção nesse momento. Uma vez verificado, então, olha, a União está sendo demandada no precatório de R$100 e esse valor é o correto. Tudo bem, chegamos ao valor correto, fizemos todas as verificações nesse sentido. Agora, um segundo momento. Se a pessoa que está recebendo esse precatório de R$100 tem débitos com a União. Encontro de contas. O encontro de contas, uma compensação onde a identidade entre devedor e credor de um lado, devedor e credor de outro. Então, nós precisamos compensar aquilo que nós devemos pagar. Ora, se a pessoa está nos demandando R$100, mas ela nos deve R$100,
na verdade nós vamos zerar a nossa conta. Então, os advogados da União têm que, estar atentos para o momento de conferência dos cálculos. Em segundo lugar, uma vez verificada a exatidão dos cálculos, se nós também não somos credores dessa parte, para que então façamos o encontro de contas. E nós temos um sistema e temos priorizado, principalmente enquanto a União credora, a exatidão no preenchimento dos valores e dos critérios de inserção de dados no sistema SICAL. Então consultem o SICAL para ver se a União é credora de determinada pessoa, para que possamos fazer a devida compensação. Quanto mais corretos e exatos os dados inseridos, mais fácil será esse batimento de informações, né? Justamente. O advogado da União é o responsável pelos dados que estão lá. Ele não precisa inserir pessoalmente, mas ele tem que dar elementos suficientes e claros para que o servidor administrativo possa inserir os dados no sistema. E então nós vamos ter dados confiáveis, isso vai refletir na nossa realização de valores. Vou te dar um exemplo. Recentemente, num único precatório, nós conseguimos a compensação de 6 milhões de reais em favor da União. Nós íamos pagar 100 milhões, vamos pagar 100 milhões menos 6 milhões, por conta de uma única compensação de precatório. Não, perfeito. Espera-se que cada vez mais nós consigamos melhorar os sistemas e tornar isso mais eficiente, aumentando as situações como essa. Com certeza. Doutor André, eu agradeço. Obrigado por dividir com todos um pouquinho da experiência do Departamento de Patrimônio e Probidade. Meu nome é Caio Wolff. Esse foi mais um vídeo, então, do projeto PGU Online. Eu que agradeço e conheço a AGU também. Obrigado, viu, Caio? Obrigado a todos.